que é para mim ainda. Então, boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa aula, tá? Aula de História. E vamos ver aqui o nosso conteúdo, né? Conhecer e explorar as riquezas da colônia, o pau-brasil. Livro 7, página 172, tá? Acompanha aí direitinho, todo mundo. Peguem lápis, tá? Que a gente vai marcar algumas coisas no livro. Quem está sem o livro, não tem problema. Preste atenção, tá? A aula fica gravada. Depois vocês, quando tiver com o livro, marcam no livro, tá? Boa tarde para quem chegou agora. Desliga os microfones e prestem atenção na aula, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui, tá, o mapa. Tá? O que é que tem nesse mapa, tá? Que mapa é esse? Quem sabe que mapa é esse? Tem o nome aqui do nosso mapa. É o mapa do nosso país aqui. Brasil, tá? Então, este mapa do Brasil foi produzido pelo italiano Giovanni Battista em 1557, tá? Então, bora lá. A partir de sua chegada ao território que viria a ser o Brasil, em 1500, quem foi que chegou? Os portugueses, tá? Então, eles decidiram explorar a primeira fonte de riqueza que encontraram em terras brasileiras. Qual foi ela? O pau-brasil. Então, a primeira fonte de riqueza que os portugueses começaram a explorar foi o pau-brasil, tá? Árvore que existia em relativa abundância, tá? Então, era abundante aqui no Brasil, pau-brasil, em grande faixa de terra que ficava no litoral. Sua exploração foi o principal meio econômico da colônia entre, tá, os primeiros anos. Então, assim que eles chegaram no Brasil, eles foram explorar outra árvore, alguma fruta? Não. Eles foram explorar o pau-brasil, tá? Então, eles foram explorar o pau-brasil e era o quê? A fonte de economia, tá? A fonte de economia que os portugueses mandavam para a Europa. Alguém tem alguma dúvida aqui? Não. Não. Eu não entendi muito bem. Ó, quando os portugueses chegaram no Brasil, o que foi que eles começaram a explorar? A gente já estudou sobre isso. Quem lembra? O Brasil. O pau-brasil. Então, é isso que está falando aqui. Tá? O pau-brasil foi a principal fonte de que econômica para o que? Portugal. Então, os portugueses vinham, cortavam o pau-brasil e mandavam novamente, tá, para Portugal e outros países da Europa. Isso durante o século XIX. Então, a extração do pau-brasil era feita o quê? Quem fazia essa extração do pau-brasil? Eram os portugueses ou os indígenas? Os indígenas. Indígenas. Então, os indígenas eles eram escravizados, tá? Para o quê? Para explorar o pau-brasil, tá? Eles eram encarregados de derrubar a árvore, cortá-las em toras e transportá-las até a margem da praia e levar para os navios. Então, gente, ó, além de eles serem roubados, tá? Porque era uma riqueza dos índios, né? Que habitavam o Brasil, tá? Então, eles ainda tinham que ter um trabalho escravo, como a gente já estudou. Então, eles cortavam, derrubavam, cortavam em toras, iam até a margem do rio, depois colocavam no navio. E, em troca disso, eles recebiam que objetos, miçangas, tecidos, roupas, né? Canivetes, facas e entre outros, né? Esse tipo de troca era conhecida como escambo. Ah, lembra que a gente já viu isso? É mais uma revisãozinha para a gente ter um contexto do pau-brasil, da época da exploração do pau-brasil. Então, escambo, troca de mercadorias ou serviços sem fazer uso de moeda. Não existia dinheiro na época, então eram trocas de mercadorias ou de serviço. Os índios, né, faziam serviço
E em troca, o que é que eles recebiam? Pequenos objetos e utensílios que não tinham o menor valor comparado ao trabalho deles, tá? Alguém ficou com alguma dúvida aqui em relação ao escambo? Não, que escambo eu já aprendi facinho. Pronto. Então, muito bem. Vamos para a página 173, tá? Então, vamos observar aqui a imagem, tá? Se a gente observar direitinho essa imagem, eles estão fazendo o quê, gente? Eles estão com, né, no tacho, com um tecido. Então, eles estão trabalhando. Então, o pau-brasil é uma espécie nativa da região da Mata Atlântica. E os indígenas chamavam de ibirapitanga. É uma árvore que pode atingir até 30 metros de altura e 1,5 metro de tronco. Da sua madeira obtém-se uma resina, tá? E dessa resina é um corante avermelhado que por muito tempo foi usado pelos europeus no tingimento de tecidos de luxo e na confecção de roupas dos nobres, tá? Então, quem utilizava essas roupas era qualquer um europeu? Não, né? Eram quem tinha muitas condições para comprar, né, e para usar as roupas caras. Então, eram roupas e tecidos nobres. Se a gente prestar atenção aqui, ó, nessa foto, nessa imagem aqui, do lado direito, tá? Tá um rapaz aqui, ó, que qual é o tecido? Meio amarronzado, né? Aí ele leva aqui, ó, tinge e sai que cor? Vermelho. Então, além dele utilizar a madeira, eles também utilizavam a pigmentação, tá? Uma resina. Então, a exploração do pau-brasil era uma atividade nômade. Por que era uma atividade nômade? Tá? E predatória. Porque não era só num lugar específico. Então, quando eles iam, achavam uma área no litoral, tá? Que é perto da praia, o pau-brasil, era perto da praia, lá no litoral. Eles iam, derrubavam. Quando esgotava todas as árvores, eles procuravam outra área que tinha aquela árvore. E por que predatória? Tá? Porque a madeira era extraída de uma forma destrutiva. Não havia um replantio, não havia um reflorestamento, tá? Eles plantavam, desmatavam, por exemplo, tá? Iam aqui para Rio Largo, digamos que aqui era um litoral que tinha próximo à praia e tinha muito pau-brasil. Então, eles chegavam aqui, os portugueses, tá? Pegavam os índios, né? Formavam pequenas colônias, traziam os índios, escravizavam os índios, cortavam toda a madeira possível daquela região. Quando acabava, eles iam procurar outro lugar, tá? Não era